Meus amigos, minhas amigas, um gigante adormecido do futebol europeu resolveu acordar no dia de hoje. Eu tô falando, claro, do Aston Villa, que venceu a equipe do Freiburg pelo placar de 3-0 e com isso chegou ao grande título da Europa League nessa temporada 2025-2026. E é sobre essa campanha histórica dos Leões lá de Birmingham que eu quero conversar com vocês depois da vinheta. Fala galera do canal Camisa 5, tudo beleza meu povo? Como é que vocês estão? O negócio é o seguinte, bora então falar um pouquinho sobre Aston Villa e sobre essa grande conquista para o futebol inglês, a primeira entre as 3 finais europeias que a Inglaterra está disputando, né, com 3 representantes, vale dizer, na semana que vem temos Conference League com o Crystal Palace e depois no final de semana a Champions League recebendo o Arsenal. Para falar um pouquinho então sobre Aston Villa, vamos falar sobre essa temporada histórica dos Leões lá de Birmingham, cara, que chegaram a esse título gigantesco. Primeiro título europeu do Villa em 44 anos, o último tinha sido nada mais, nada menos do que a Champions League, né, vencida lá no início dos anos 80, mas eram também 30 anos sem levantar qualquer tipo de título, já que o último tinha sido conquistado na final da Copa da Liga Inglesa lá em 1996, títulos de primeira prateleira a gente está citando aqui, beleza? Bom, e o fato é que o Villa chegou a essa conquista, cara, com uma campanha histórica, espetacular, indiscutível. Na minha concepção, com todo respeito ao Freiburg, já chegava para essa final com o favoritismo todo ao seu lado e que a gente acabou vendo, né, que de fato se cumpriu esse favoritismo, já que os ingleses venceram os alemães pelo placar aí de 3-0, como eu disse no começo. Bom, no vídeo de hoje, então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos jogos do Aston Villa ao longo dessa temporada, a gente discutir um pouco sobre estatísticas, conversar sobre placares, trazer alguns personagens centrais desse título, o que se destacou individualmente e coletivamente, e a gente vai dar uma olhada nesse apanhado geral para essa grande conquista para a equipe do Aston Villa, para a equipe comandada pelo Unai Emery, que obviamente eu vou querer falar sobre isso um pouco também. Então vamos chamar aqui a nossa telinha de react, galera, para vocês darem uma olhada. Aqui eu já deixei separado no site oficial da UEFA, beleza? Na página da Europa League, onde a gente pode ver um pouco as estatísticas-chave aqui dessa equipe do Aston Villa, que disputou então 15 partidas, né? Foram 8 no total na fase de liga, depois vieram as partidas do mata-mata até a disputa da final em partida única. E aí, galera, vou voltar aqui para vocês, para a galera poder acompanhar. O Aston Villa estreou nessa competição vencendo o Bolonha pelo placar de 1-0, depois venceu o Feyenoord em Roterdã pelo placar de 2-0, né, lá nos Países Baixos, aí perdeu um desses 15 jogos de uma forma bastante curiosa, né, que foi para o Go Ahead Eagles, um time que ficou na 12ª ou 13ª colocação lá na Eredivisie, que chama bastante atenção, aquelas surpresas do futebol, né, e aí depois o Villa embala novamente uma sequência de vitórias, que só viria a parar na semifinal da competição, a gente já vai chegar lá. Villa vencendo então o Maccabi Tel Aviv pelo placar de 2-0, depois o Young Boys por 2-1, saiu para jogar na Suíça contra o Basel e venceu também pelo placar de 2-1, foi à Turquia, encarou o Fenerbahçe e venceu por 1-0, e depois venceu o Salzburg pelo placar de 3-2, beleza, galera? Então assim, com esses resultados em mãos, o Aston Villa ficou na 2ª colocação da fase de liga, beleza? 7 vitórias, apenas uma derrota, foram 14 gols marcados nesse período, 6 sofridos, que deu ali um saldo de gols de 8 positivo e 21 pontos conquistados. Eu posso até voltar, né, destacando aqui, passando o mouse para vocês darem uma olhada onde é que tá o Villa. O Lyon foi o primeiro colocado, apenas por uma questão mesmo de saldo de gols, tranquilo, que eles fizeram uma campanha exatamente igual. E vale destacar aqui, já na tela tá aparecendo de cantinho para vocês aqui embaixo, ó, o Freiburg, né, que ficou em 7º então, depois de vencer 5 vezes, empatar outras 2 e ser derrotado apenas uma vez, marcando 14 gols, sofrendo 4, ficando no final com um saldo de 6 positivo. Total da pontuação da equipe alemã foi de 17 também, não era uma campanha de se menosprezar, vieram muito bem e ficaram nessa 7ª colocação, tranquilo? E aí a gente vai então para os jogos do mata-mata, galera, aparecendo aí na sua tela. Eu espero que esteja ficando com um tamanho razoavelmente bom para que você esteja enxergando, mas também é mais para poder me dar uma norteada aqui. O Villa, pela colocação que teve na fase de liga, já caiu direto na fase de oitavas de final, né? Não precisou jogar a fase de 16 avos, então ficou esperando seu adversário, que foi o Lille, né? A equipe francesa eliminou
o Estrela Vermelha lá no agregado nessa fase, então, de 16 avos, e aí eles se encontraram nas oitavas de final, e aí começou a saga do Aston Villa, né, cara, de goleadas, especialmente no que se refere a somatório dos jogos, né, de ida e de volta, em todas as fases, ganhando do Lille na França e depois pelo placar de 1-0 e depois ganhando por 2-0 na Inglaterra, totalizando 3-0 nesse mata-mata. Aqui veio o confronto com o Bolonha, que ficou muito nítido, né, a diferença de nível entre as duas equipes. O Aston Villa vencendo de forma muito convincente por 3-1 lá na Itália e depois por 4-0 na Inglaterra. E aí as semifinais mostravam um clássico inglês, né? Um clássico regional que poderia dar mais trabalho, e isso ficou, de certa forma, no ar, né? Pairando no ar, já que o Nottingham Forest venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0, beleza? Porque tem aquela coisa, né? Times do mesmo país jogam com maior frequência, podem se conhecer melhor. O Forest foi lá, surpreendeu, venceu por 1-0 com um gol do Chris Wood, mas não durou muito tempo, né? No jogo seguinte, o Villa já meteu mais um 4-0 aqui e carimbou a sua vaga para a final, para então encarar o Freiburg e mais uma vez, de certa forma, golear aqui pelo placar de 3-0. E é exatamente sobre esse jogo que a gente vai falar agora. Só uma repassada aqui nos gols. Primeiro gol saindo numa jogadaça ensaiada aqui, muito mais obviamente pela finalização do Tielemans, né, que foi o autor do gol. Um escanteio cobrado de forma curta, a bola invertida lá pro outro lado, o Tielemans chega fuzilando de primeira, sem deixar a bola cair no chão, faz um golaço, um chute de rara felicidade, tanto quanto a finalização do Buendia alguns minutos depois, né, cara? O gol do Tielemans aos 41, o do Buendia aos 48, tudo isso no primeiro tempo. O argentino recebe um passe do Scott McGinn, leva para a perna esquerda e finaliza no ângulo do goleirão da equipe alemã. E aí a gente vai para a segunda etapa, o Villa faz mais um com o Rodgers, né, numa jogada muito bem construída pelo Buendia, um cruzamento rasteiro no primeiro pau. O Rodgers chega dividindo essa bola e bota para o fundo da rede, e com isso o Aston Villa faz 3-0 no placar e selou o seu título para poder levar a taça para Inglaterra, beleza, galera? Aqui eu tinha deixado separado na tela, né? Claro, eu já vou falar sobre o Aston Villa, mas eu não queria perder a deixa para poder falar um pouco sobre esse cara aqui, que é o Julian Schuster, galera, que assim, fez um trabalho espetacular na equipe do Freiburg nessa temporada, tá? Aliás, vem fazendo um trabalho espetacular, é um cara muito identificado com o clube, jogou lá, tá? Na época de jogador, né? E aí, assim, assumiu o comando técnico da equipe, e nessa temporada ele poderia ter sido 2 vezes finalista. Poderia ter batido na final da Europa League e também na Copa da Alemanha. A da Copa da Alemanha ele acabou sendo eliminado de uma forma um pouco mais difícil de aceitar, né? O Freiburg estava se classificando e acabou tomando o gol que o eliminou já na reta final da partida, mas de toda forma fica aqui o registro, né, os parabéns para toda essa equipe do Freiburg, para o trabalho do Schuster, que eu tenho certeza que vai ter muito mais anos de continuidade se nenhum outro gigante alemão ou até internacional vier tentar contratá-lo, né, contar com o trabalho dele, mas o fato é que realmente é um trabalho muito bacana e muito especial. E agora aqui eu vou correr um pouquinho para cima para a gente poder identificar a imagem desse cara aqui, né? O que falar de Unai Emery, galera, que chega ao seu 5º título de Europa League, ele que já havia vencido 3 vezes pelo Sevilha, 3 vezes tranquilo, mais uma vez pelo Villarreal, um título histórico lá para os submarinos amarelos, e agora ele chega para mais um título de muita relevância, de muito peso histórico. É um momento de reafirmação de um gigante do futebol inglês e do futebol europeu, cara. A gente tá falando de um time campeão de Champions League, inúmeras vezes campeão de FA Cup, inúmeras vezes campeão inglês, clube formador da Liga Inglesa lá no final do século XIX. É um clube de tradição, de peso, com um estádio histórico que é o Villa Park. Então, assim, é muito importante para você poder elevar a moral do clube novamente e conseguir eventualmente imaginar títulos de maior potencial para os próximos anos. Por que não voltar a tentar buscar algum título de FA Cup, algum título até mesmo de Premier League, galera? Eu sei, é um pouco longe a distância, mas verdade seja dita, é um time que está com um elenco muito bem estruturado, tem jogadores que já estão há muitos anos. O Unai Emery chegou em 2022, ele já vai para 4 anos de clube. A gente tem o McGinn, que é o capitão, que é uma referência, que já está há 8 anos lá. O Ollie Watkins, que é uma das referências também do ataque desse time. Eu vou até tentar puxar aqui para vocês verem, né, algumas estatísticas do clube. O Aston Villa foi o time que marcou mais gols nessa temporada, 31 gols, e a gente tem aqui
5 gols saindo dos pés do Watkins e 5 gols saindo do McGinn, como vocês podem ver aqui nessa lista, né? Eles ficando na 5ª colocação da artilharia geral, beleza, galera? Então, assim, é um time que tem jogadores que estão muito identificados, outros tantos aqui eu poderia falar, tá? Tyrone Mings, que tá há muito tempo no time, a gente tem também o Rodgers, que fez gol hoje, que não tá há tanto tempo, acho que chegou em 2024, se eu não estou enganado, mas já é um cara extremamente identificado e muito importante para essa reformulação e para essa reconstrução do Villa como um dos principais times ingleses, beleza? A gente tem outros nomes que também acrescentam, o próprio Buendia, que foi muito bem hoje na final, o Dibu Martinez, galera, o que falar do goleiro argentino, um cara extremamente fundamental para esse time e, claro, essa figura aqui que eu acho que virou a espécie de base, né, fundamental do Villa, como ele já foi em outros clubes, mas agora, sem sombra de dúvidas, ele vai cumprindo um papel essencial, beleza? Bom, galera, vamos voltar aqui para a tela em geral, então, para a gente poder ir finalizando esse vídeo de hoje. Gostaria de deixar aqui os meus parabéns, então, para o Aston Villa. Claro, falei muito sobre o trabalho do Schuster, né, e do Freiburg de uma maneira geral, mas gostaria de citar aqui, então, e deixar registrado o meu gigantesco parabéns para o torcedor do Villa. Desfrute demais desse título, curta, aproveita. Parabéns, Unai Emery, você nasceu para Europa League, indiscutível, né? O cara é de fato o Mr. Europa League. 5 títulos, uma mão cheia de taças aí, um cara que vai fazendo história no torneio, e vamos ver se o Aston Villa no futuro próximo, né? Não precisa ser muito distante, de repente no futuro próximo já consegue sonhar com títulos maiores, e eu acho que isso é sim bastante possível, beleza, galera? Bom, o Aston Villa também, que está na 4ª colocação da Premier League, fez mais um ano espetacular, já vem de anos muito bem feitos, né? Recentemente, se eu não estou enganado, poderia confirmar para vocês, mas eu acho que o Aston Villa terminou na 7ª colocação no primeiro ano do Unai Emery, depois termina na 4ª colocação. Ano passado terminou em 6º, esse ano vai terminar de novo em 4º, então é um time que está com regularidade, com presença em competições europeias, que está de novo incomodando os outros gigantes do futebol inglês, porque ele próprio, Aston Villa, também é um gigante do próprio futebol do país, e eu acho que está muito merecidamente vivendo um auge que não vivia há muitos anos. Lembrando que o Villa foi rebaixado para a 2ª divisão alguns anos atrás, né? Ficou 3 anos na Championship. Se a gente voltar um pouquinho lá no início dos anos 2000, teve alguma relevância, um período ali que ficou pairando entre 6º colocações, teve boas temporadas, mas depois veio justamente esse declínio até chegar ao rebaixamento. Levaram alguns anos ali para que o time voltasse à Premier League, e aí a partir de então começasse a sua reconstrução, que chega com a cereja do bolo exatamente no dia de hoje, no título da Europa League contra o Freiburg. Aston Villa 3, Freiburg 0, Villa campeão europeu mais uma vez depois de 44 anos. Por hoje era isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, também contribua aqui na caixinha de comentários deixando a sua opinião sobre esse título, o que você achou do Villa nessa temporada, o que você acha aí do Unai Emery e tudo mais, e também se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e lá no Instagram não se esqueça de seguir @canal Camisa 5 Oficial. Eu te vejo no próximo vídeo, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você, valeu e falou!